Fala pessoal do canal Vitor Prado Rodeio, estou aqui com o Vitor Bruno, ele que é professor da Universidade Estadual Norte do Paraná, ele é doutor em cirurgia veterinária e fez o trabalho também relacionado a animais de pulo. Então ele fez uma palestra agora aqui na Expo Londrina a respeito desses animais, os trabalhos muito interessantes, a gente vai deixar na descrição do vídeo também os trabalhos para quem tiver interesse. Vitor, primeiramente parabéns pela sua palestra, show de bola. Fala um pouquinho pro pessoal, né, qual que é o seu intuito com os trabalhos e o que você acredita do rodeio também, do rodeio brasileiro, evolução. A gente sabe que o rodeio brasileiro está engatinhando ainda na profissionalização, já avançou bastante, mas tem muito a avançar ainda. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, agradeço o espaço, acho muito importante esse tipo de evento. E como você falou, eu fiz o doutorado com touro de rodeio, a gente avaliou algumas questões básicas que você não encontra, né? A gente não tem informação sobre o que é um hemograma de um touro de rodeio. O que acontece com o touro depois do salto, do ponto de vista fisiológico, orgânico, que é o nosso objetivo como médico veterinário. Então, o trabalho teve esse intuito de avaliar qual que era o efeito do exercício no touro de rodeio e, mais especificamente, esses animais que nós trabalhamos no meu doutorado, é avaliar o efeito da acupuntura. Então é possível encontrar algumas reportagens na internet em que relatam a acupuntura em touros de rodeio. Mas qual que era o efeito? Realmente tinha algum efeito? E nós realizamos então esse experimento, um experimento muito bacana. Nós tivemos bastante receptividade dos criadores. Eu particularmente fui muito bem tratado nas companhias em que eu participei. Assim, tive o apoio de toda a equipe, foi muito bacana. E como conclusão, a gente percebeu que a acupuntura nesses touros fez toda a diferença, né? Você assistiu a palestra ali, eu apresentei alguns dados, você disse que vai colocar o trabalho depois, quem tiver interesse pode ler. Touros que recebiam acupuntura tiveram assim um desgaste muito menor. Então quando a gente faz um exercício físico, a gente começa a produzir lactato, que é o que gera cãibra, gera diminuição de rendimento. E esses animais que realizaram acupuntura, eles tiveram uma elevação significativamente menor desse lactato. Então mostrou que essa acupuntura teve um resultado muito interessante. Além desse nosso trabalho, eu mostrei vários outros experimentos aqui que demonstraram que algumas polêmicas, como por exemplo o sedem, a utilização de espora, esses trabalhos realizados demonstraram que esses objetos não causam nenhum tipo de agressão, maus tratos, lesão. Do ponto de vista clínico, médico, veterinário, científico, não ficou evidente nenhum tipo de lesão. Eu também mostrei ali alguns pontos, como você mesmo disse, o rodeio está engatinhando, a profissionalização é recente no Brasil e eu acredito que existam pontos a serem melhorados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente compara com outros esportes equestres, até esportes com animais de companhia como cão, todos esses esportes já existiam pontos fracos ou pontos assim que precisavam ser melhorados. E eu não acredito que o rodeio seja diferente. Então eu acho que tem alguns pontos, principalmente no acondicionamento nas competições, você deixar animal separado um do outro para evitar briga, mas mudou muita coisa hoje em dia. Mostrei alguns vídeos, todo mundo viu e ficou impressionado. Quando o peão cai de cima do touro, a mão vai embora. Não investe ninguém, não vai para cima. Então existe todo um treinamento, um preparo que eu acredito que está mudando muito a mentalidade e a realidade do rodeio. Até porque, né, Vitor, a gente sabe aí que os animais hoje em dia, tem animais que ultrapassam valores de 500 mil reais, né, em lotes assim que são comprados. Então eu acredito que nunca um produtor, um dono de um animal desse vai querer lesionar. E a gente sabe também que o animal, quando sente dor, quando é lesionado, ele não vai ter seu melhor desempenho, ele vai defender o membro, vamos supor, né, nesse sentido. E além disso, que eu achei muito interessante o seu trabalho é a parte da ruminação, que para mim, eu acredito que é o auge do relaxamento do animal. Do bem-estar dele. Na natureza, o animal ele não vai ruminar, que é um momento ali que ele vai estar tranquilo, se ele estiver tenso, se ele estiver sentindo dor. Exatamente. Então, quando a gente para pensar,
Mostrei o investimento que é para chegar num touro de rodeio, a seleção de um touro de rodeio. De 100 touros, em torno de 4 são selecionados para 2 chegar numa arena de nível de alto desempenho. Você vai pegar esse animal e vai maltratar o animal? Você vai submeter ele a um exercício quando ele está com dor? Não faz o menor sentido. Você, essa história polêmica de que o sedem pressiona testículo, isso não tem cabimento, porque você anatomicamente não tem sentido. Então eu acho que se tem uma discussão, ela precisa ser feita de maneira inteligente. O que eu mostrei hoje aqui são fatos baseados em trabalhos. Como você disse, um ruminante, bem isso que você falou, o ato dele de ruminar quase que chancela o fato de que ele está tranquilo, que existe um bem-estar, que ele está se alimentando. E é aquilo, você vê um touro de rodeio, a musculatura, o desenvolvimento, nenhum animal chega naquele jeito, sendo mal nutrido, sendo privado de condições, isso não acontece. Né? Existe toda uma legislação que as pessoas têm acesso, como você disse, a CINAR, ou CNAR, né, Confederação Nacional do Rodeio, ela coloca quais são as obrigações num ambiente de competição. O animal não pode de maneira nenhuma passar fome ou passar sede. Então eu vejo bastante hipocrisia muitas vezes nessas críticas, porque outros esportes é muito semelhante o transporte, o acondicionamento, e a gente observa hoje que um touro de rodeio, quando ele chega no seu momento de aposentadoria, quando ele chega no seu momento de parar de competir, ele teve uma vida relativamente muito tranquila. Ele treina, mas o que é um treinamento para o animal? É um exercício físico. Então, o que a gente acompanhou foi um manejo racional, um manejo considerando o bem-estar, instalações de ótima qualidade, visando o touro como um atleta. Eu acho que a partir do momento que a gente considerar e realmente, efetivamente, levar o touro de rodeio como um atleta, você vai ter um salto muito grande no rendimento. O espetáculo vai ficar mais bonito, porque você tem seleção, você tem investimento em treinamento. Hoje a gente não tem um protocolo de treinamento para um touro de rodeio. Sim. Quanto que ele treina, menos ou mais? Tudo isso, na minha visão, precisa ser desenvolvido com a questão da observação, dos experimentos. Eu acho que isso vai melhorar muito o setor. Não, é muito bacana mesmo. A gente como veterinário e que gosta do esporte, igual você falou, você não está aqui para defender, não é torcida, mas daí você como veterinário, né, tem toda a capacidade técnica para avaliar isso. Uma metodologia. Né? Não é uma coisa de achismo, você vai lá e você olha, observa, estuda e prova que não existe. E aí você tem as legislações que exigem os equipamentos corretos de espessura de corda, espessura de sedem. O sedem ele tem que ser confeccionado em lã natural. A espora ela tem que ser lisa, ela não pode ter garra, não pode machucar. Se o animal tiver uma lesão, ele não pula mais no rodeio. Pode ser que ele no transporte se machuque, então ele não vai ser. Assim como o cavalo também. O cavalo, o atleta está sujeito, a gente está sujeito, qualquer atleta está sujeito a isso. Então, mais uma vez, quero te parabenizar. Imagina, quero poder ajudar, quero estar junto para a gente sempre divulgar isso, porque eu acho que é muito importante para a gente cada vez mais trazer esse trabalho técnico, cada vez a profissionalização mesmo para o rodeio. Então, fico à disposição, sempre que você precisar do canal, da página, a gente vai estar divulgando isso para você com o maior prazer, porque eu sei que isso é para o bem do rodeio, né? E o que tiver errado a gente tem que corrigir também. Exatamente, me coloco à disposição também se um dia quiser fazer uma live, falar de um assunto mais específico ou de um assunto um pouco mais abrangente para trazer todo mundo do segmento. E é isso que você falou, a gente quando se forma faz um juramento, né? Então por mais que um segmento envolva dinheiro, existe um limite que você dá ética. Então a gente não vai trabalhar com um animal que esteja em sofrimento. Então o que eu presenciei entrando nesse mundo do rodeio não foi sofrimento, não foram maus tratos, foi realmente um animal sendo tratado como um atleta. E o que precisarem de mim também para discussão, debate, me coloco à disposição e eu que agradeço o espaço. Obrigado. É muito bacana, é o que a gente falou, a gente tem que parar com essa torcida. A gente gosta do rodeio, a gente vai torcer para o rodeio, com certeza, mas a gente quer ser técnico, quer provar que isso não maltrata. E as pessoas que acreditam que maltrata, vem, acompanha o rodeio, leia os estudos, que a gente está comprovando, a gente não, né? O Vitor e o pessoal que estudou com ele, mas
trabalho conjunto. Exatamente. Se eu então, ficar com esse experimento guardado no computador, não vai adiantar. Saber, precisa divulgar. Então, mas que esteja comprovando que realmente os animais são tratados como atletas, e a gente vai sempre preservar o bem-estar, a vida e a saúde do animal. Beleza. Quiser finalizar, deixar algum recado? Não, eu queria só dizer que nós temos muitos mais trabalhos para serem realizados. É uma área que está começando, como você falou, engatinhando, não só na realização do evento, como nas pesquisas também. Tem muita coisa para ser investigada e precisa ser investigada. E eu concordo com você. Sempre é necessário se questionar. Está certo? Está errado? Mas o questionamento não pode ficar como uma torcida de futebol. Você precisa ter um fato, uma comprovação científica. E sempre que a gente tiver informação nova, a gente vai trazer para o canal de vocês. Pessoal, então, finalizando, o Vitor, ele é professor em Bandeirantes, e eu acredito que estudantes de veterinária, veterinários formados que quiserem participar do trabalho, eu acredito que serão bem-vindos, porque isso a gente agrega, né? Pessoas que realmente gostam do rodeio, que queiram fazer uma coisa de qualidade. Eu acredito que você vai estar à disposição de portas abertas lá. Claro, sem dúvida nenhuma. Pode colocar, vou te fornecer meu e-mail institucional da universidade. E assim, a gente está a todo momento procurando parcerias. Então, às vezes, tem um estudante, um profissional, um médico veterinário que está lá em outro estado, mas ele pode muito bem colaborar. Exatamente, de uma forma ou de outra. Como? Entrando em contato, a gente divide informação, ou se tem um proprietário, olha, minha propriedade está de portas abertas para mim fazer um experimento, nossos experimentos passam por comitê de ética, eu não posso interferir na tua rotina, no teu manejo. Porque se interferir não vai estar avaliando verdadeiramente. Exatamente, né? Você cria um ambiente artificial, não é essa a ideia. A ideia é avaliar o touro de rodeio no seu habitat natural ali, como um atleta, na rotina que ele vai ter. Então, me coloco à disposição, questão de estágio, a gente dá um jeito. Se na UEMP não estiver dando estágio, a gente acha um profissional que está trabalhando a campo para encaminhar, para ver se as pessoas difundem mais o assunto e isso se torna algo mais corriqueiro no dia a dia. Isso aí, pelo bem do nosso esporte, pelo bem dos animais, e sempre trazendo uma informação de qualidade para vocês. Fique com Deus, chama na Roseta e tchau, obrigado.